notas, oficina de física, está aqui hoje para mostrar para vocês uma teleaula sobre o efeito Doppler, que consiste num fenômeno que vai mostrar que a frequência aparente que a gente escuta depende do movimento relativo entre a fonte sonora e o observador. Vale salientar que essa ideia de efeito Doppler é bem interessante em trabalhar com ela. Por quê? Porque a gente sempre menciona que a frequência de uma onda não é alterada, a menos que você vá à fonte e altere essa frequência. Então, uma vez a onda sendo emitida, certo? Qualquer fenômeno que ela sofrer, interferência, difração, reflexão, refração, certo? Polarização, a frequência dela já permanece a mesma em todos os momentos. Pode alterar o comprimento de onda, a velocidade de propagação, porém a frequência é uma característica dela que não é alterada. Lembrando que para trabalhar esse caráter do efeito Doppler experimentalmente, a gente compareceu ao campus universitário, né, e fizemos uma experiência lá em loco, né, utilizando carro, moto, observador na moto, observador no carro, e a partir daí a gente pode discutir melhor com vocês a relação da frequência aparente, quando é que aumenta, quando é que diminui, quando ocorre afastamento, quando ocorre aproximação, e toda essa parte matemática, a parte estrutural do efeito Doppler, a gente vai trabalhar com vocês na experiência lá no campus universitário. Então a gente vai mostrar para vocês agora os vídeos que nós fizemos, apresentando cada um deles e mostrando como é que esse fenômeno físico, dando uma prévia explicação de como é que ele aconteceu. Nesse experimento que a gente realizou no campus, a gente utilizou um tipo de onda que é uma onda sonora. Exatamente. Certo? Mas o efeito Doppler ele pode ocorrer, por exemplo, com a luz, que é conhecido como efeito Doppler-Fizeau. Tá? Mas em vídeos adiante a gente consegue retornar esse efeito Doppler e explicar melhor a ideia do efeito Doppler para a luz. Então vamos aos vídeos. Vamos lá. Olá, estamos chegando agora no anel viário do campus universitário da UFRN, frente à Escola de Música aqui em Natal, para a gente comprovar experimentalmente o efeito Doppler. Para isso nós consideraremos 3 observadores. A gente vai trabalhar com a fonte sonora em movimento ou em repouso e com o observador também em movimento e em repouso. Lembrando que no momento posterior a gente vai trabalhar o efeito Doppler para a luz, né? Comprovando o caráter ondulatório da luz. Então vamos lá para os experimentos. Até lá. Tchau. Até mais. No vídeo a seguir, a gente vai ver que com o observador e a fonte em repouso, não vai ocorrer efeito Doppler. Por quê? Porque todos estão parados entre si, não há um movimento relativo. Bom, perceba no segundo experimento que eu e Amadeu estamos parados em relação à Terra, né? E Giovannini passa na moto buzinando. Então observe que a fonte sonora, que no caso é a moto, né, buzinando, ela está em movimento relativo entre eu e Amadeu. Então observe que no início, quando a moto está se aproximando da gente, você nota que a frequência do som é uma frequência alta, o som é mais agudo, né? Quanto mais agudo é o som, maior a frequência. Então percebe que quando a moto se aproxima, o som torna-se agudo, e quando a moto se afasta da gente, a gente nota que esse som tende para o som grave, ou seja, a frequência diminui, ocorrendo nesse caso efeito Doppler em relação aos observadores que estão em repouso da Terra, como eu e Amadeu. Bom, vou apresentar agora 2 vídeos bem interessantes, tá? Que vai comprovar o efeito Doppler para um referencial e a não existência, a não ocorrência do efeito Doppler para outro referencial, embora o evento seja o mesmo. O que consiste? Eu vou passar buzinando, tá? Passando por Pedro e Giovannini que estão parados na Terra, e como o referencial vai estar em Pedro e Giovannini, eles vão presenciar, vão observar o efeito Doppler. No vídeo seguinte, a câmera vai passar para dentro do carro, certo? E vai estar me acompanhando como observador e a buzina, a fonte sonora. Como nesse segundo vídeo, eu e a fonte
não estaremos em movimento relativo, não vai ocorrer efeito Doppler para mim. O que vai acontecer? Tá? Vocês vão conseguir visualizar que o efeito Doppler depende do referencial. Havendo movimento relativo, ocorre efeito Doppler. Não havendo movimento relativo, não ocorre efeito Doppler. Esse próximo vídeo é bem interessante porque a gente vai ver que a fonte sonora está em movimento e o observador também em movimento, porém em relação à Terra. E não vai haver movimento relativo entre eles. E a moto vai estar buzinando. Então a gente tem a fonte sonora e o observador em dois pontos diferentes. Então a fonte sonora vai ser Giovanni na moto, o observador em movimento em relação à Terra, mas parado em relação a Giovanni seria eu no carro. Então para mim não vai haver a ocorrência de efeito Doppler, porém Pedro, que vai ficar parado na Terra, vai presenciar o efeito Doppler. E aí a gente vê no vídeo logo a seguir. Então realmente isso é uma coisa muito interessante para você perceber que você não precisa estar colada a uma fonte sonora, por exemplo, para verificar ou não a existência do efeito Doppler. A gente vai ver que o efeito Doppler depende do referencial. Gaiado.